Então, a aula que eu vou falar hoje é sobre hiperplasia prostática benigna. Então, o diagnóstico da hiperplasia prostática é um diagnóstico histológico, que se dá pelo aumento do número de células estromais glandulares, das estromais em maior proporção, e principalmente na zona de transição da próstata, tá? Ela tem um grande estímulo da testosterona e é uma condição natural do envelhecimento masculino. Tem um forte impacto na qualidade de vida de alguns pacientes. Então, a prevalência histológica, ela aumenta a partir dos 40 a 45 anos, ou seja, praticamente todos os pacientes a partir dessa idade, em algum período da vida, vão ter um diagnóstico histológico de hiperplasia prostática benigna. Não quer dizer que eles vão ser sintomáticos, mas eles vão ter algum grau desse tipo de patologia. Chega a 60% o número dos pacientes com diagnóstico histológico aos 60 anos e 80% aos 80 anos. Aqui, então, seria para melhor evidenciar as zonas prostáticas, essa classificação de McNeil, tá? Aqui mostra principalmente a zona de transição, que é onde ocorre comumente o adenoma prostático. Então, aqui que acontece comumente o adenoma prostático, que vai do colo vesical até o vero montano. Aqui, geralmente, ocorre o aumento dessa área aqui. Aqui seriam essas imagens que eu tirei do campo, eu achei bem boa, que ela mostra que aquilo que a gente sempre fala, que os sintomas que o paciente vai desenvolver ou não vai depender do tamanho da próstata, e sim de como essa próstata vai crescer e como essa próstata vai afetar a uretra e a bexiga, tá? Então, aqui mostra diferentes adenomas na zona de transição da próstata. Esse aqui seria um aumento do lobo mediano com no assoalho vesical. Aqui seria um aumento do lobo lateral, lobo mediano, lobo lateral, e esse aqui fala da comissura posterior da próstata, pode ter um aumento também, causando alguns sintomas obstrutivos. Então, os sintomas do paciente vai depender do tipo de aumento dessa próstata, não necessariamente do tamanho. Aqui, então, sobre a fisiopatologia. A fisiopatologia da hiperplasia prostática, apesar de ser uma doença muito conhecida, muito prevalente, ela ainda não é totalmente bem estabelecida. Ela tem diversos fatores que vão influenciar o crescimento da próstata e principalmente a não apoptose das células antigas da próstata. Um desequilíbrio com o envelhecimento do homem acontece entre esses dois fatores, tá? Que vão ser mediados por fatores de crescimento, pelos andrógenos, ou seja, a dihidrotestosterona, que seria o metabólito ativo da testosterona, e os estrógenos. Todos esses fatores vão ter tanto atividade agonista na proliferação celular e antagonista na apoptose. Mas a diferença é que com o envelhecimento, esse antagonismo, principalmente da dihidrotestosterona, acaba por não ocorrer tão igualmente quanto o paciente é jovem. Aqui mostra a parte celular da próstata, aqui principalmente as células estromais, elas vão usar a testosterona através da 5-alfa-redutase tipo 2, transformando no metabólito ativo, que seria dihidrotestosterona, causando o aumento dos fatores para o crescimento dessa próstata. Então, este fator é o mais bem conhecido, mas também não é isolado que vai determinar se o paciente vai ter hiperplasia ou não. Então, em relação aos componentes da hiperplasia prostática, a gente vai ter 3 componentes: os componentes mecânicos, os dinâmicos e os vesicais. Os mecânicos vão se dar pela diminuição de calibre, pelo aumento daquela zona de transição e causando uma resistência na uretra. O dinâmico vai ser por uma atividade alfa-adrenérgica dos receptores que tem na cápsula, no estroma e no colo vesical, causando também, juntamente com o componente mecânico, uma resistência uretral. E os componentes vesicais seriam uma alteração secundária, obstrução com o histórico da doença com o passar dos anos, que seria uma hiperatividade detrussora ou numa doença mais avançada, uma hipoatividade detrussora.
Os fatores relacionados à doença, então, vão ter ligados, como eu já falei anteriormente, o envelhecimento. Então, a maioria dos homens, histologicamente, vai ter hiperplasia prostática. Alteração hormonal, de estrógenos, andrógenos. A síndrome metabólica está muito ligada à hiperplasia prostática. Paciente obeso, diabetes, mellitus, hipertenso, tudo isso contribui para esse desequilíbrio hormonal, aumento dos fatores de crescimento e consequente aumento da próstata. Os fatores inflamatórios, ou seja, um paciente que é inflamado crônico, uso de corticoide, várias outras coisas, isso pode aumentar, propiciar o aumento dos fatores de crescimento, fazendo com que ocorra hiperplasia prostática. E os fatores genéticos também são bem estabelecidos. Então, aqui seria uma ilustração falando a hiperplasia prostática. Nem todo paciente vai desenvolver obstrução da próstata benignamente, tá? Tem uma parcela dos pacientes que não vão ter nenhum sintoma, mas vão ter hiperplasia prostática. A obstrução da próstata não necessariamente vai causar obstrução da saída da bexiga. Pode ter uma obstrução benigna da próstata e o paciente não ter obstrução na saída da bexiga. Mas o paciente com obstrução na saída da bexiga vai desenvolver LUTS, que é a sigla em inglês para sintomas do trato urinário inferior. Agora eu vou falar o que é LUTS. LUTS, então, eles escrevem como 3 grupos de sintomas, classificados como sintomas de armazenamentos ou irritativos, esvaziamento ou obstrutivos e os pós-miccionais. Os de armazenamento ou irritativos seriam urgência miccional, aumento da frequência, noctúria, nictúria, e esses sintomas que parecem ser do armazenamento da bexiga mesmo. Do esvaziamento seriam a intermitência do jato urinário, o esforço miccional, o jato urinário fraco, hesitação miccional. Todos esses fatores são sintomas de obstrutivos ou de esvaziamento. E o sintoma pós-miccional mais prevalente seria a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga pela essa obstrução. A LUTS, que é os sintomas do trato urinário inferior, não é exclusivo da hiperplasia prostática. Então, homem, mulher pode ter esse tipo de sintoma por diferente patologia, por diferentes patologias. Mas esse sintoma está muito ligado e é usado, às vezes, como sinônimo para hiperplasia prostática, que antigamente chamavam, inclusive, de prostatismo. As complicações, então, da hiperplasia prostática a longo prazo seriam uma retenção urinária aguda, paciente fazendo infecção de repetição, paciente fazendo litíase vesical, uma hematúria, uma falência destrutora por espessamento, trabeculação, divertículo de bexiga e uma hidronefrose e disfunção renal, ou seja, doenças que causam bastante morbidade para esse paciente, principalmente por ele ser idoso. E o diagnóstico, apesar de eu ter falado que o diagnóstico é histológico, a gente faz um diagnóstico clínico dessa doença. A gente não vai biopsiar todo mundo para dizer que é hiperplasia prostática. Então, vai ser feito através de uma anamnese. Existem vários questionários que perguntam sobre os sintomas dos pacientes que graduam em sintomas leves, moderados e severos. O mais consagrado, acredito que seja o IPSS, que é um score que faz várias perguntas. No próximo slide eu coloquei ele só para a gente dar uma olhada. O exame físico é importante, incluindo o toque retal, para a gente tentar mensurar, embora indiretamente, o tamanho da próstata, mas também fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias, tipo câncer de próstata. O EAS é um exame importante que o paciente pode estar desenvolvendo LUTS, mas não necessariamente ele tem uma hiperplasia prostática sintomática e está com infecção. O PSA e a creatinina não são essenciais para o diagnóstico, mas eles são muito importantes para a gente avaliar os efeitos secundários ou o diagnóstico diferencial da hiperplasia. O PSA daí ajudaria a gente a fazer o screening de câncer de próstata para ver se esse paciente é candidato a fazer alguma outra investigação. Já a creatinina, para a gente ver se essa hiperplasia de próstata pode estar dando alguma repercussão nos rins. A ultrassonografia é boa para a gente avaliar resíduo vesical pós-miccional. Todas as sociedades, Sociedade Europeia, Sociedade Americana, orientam fazer ultrassonografia ou algum método para avaliar esse resíduo vesical pós-miccional, porque isso também vai influenciar no como a gente vai tratar. Então, como eu falei anteriormente, o tamanho da próstata não está ligado diretamente com a gravidade e com os sintomas.
A cistoscopia pode auxiliar o diagnóstico de hiperplasia, a gente vê os lobos aumentados, vê uma bexiga de esforço, tudo isso pode influenciar. Tem outros exames que a gente pode fazer uso também para diagnóstico diferencial, tipo urodinâmica, num paciente que a gente desconfie de patologia primária da bexiga, não necessariamente por hiperplasia prostática, e várias outras doenças, vai depender então bastante do indivíduo. Aqui, essa tabela eu tirei do UpToDate, é o IPSS, tá? E o score de sintomas da Sociedade Americana. É praticamente a mesma tabela, a diferença é que o IPSS ele fala do nível de satisfação com a micção do paciente. Então, são várias perguntinhas que a gente pode aplicar em qualquer lugar, a gente pode ter no celular e conseguir classificar esse paciente como sintomas leves, sintomas moderados, sintomas severos. Então, esse aqui que eu falei da qualidade dos sintomas urinários, como é que o paciente se sente, é mais exclusivo do IPSS. Então, tratamento clínico, medidas comportamentais a gente indica para todos os pacientes que estão com alguns sintomas de Lutz, evitar líquidos antes de dormir, reduzir o uso de álcool, cafeína e diurético, urinar 2 vezes para a bexiga esvaziar e também urinar sentado pode ser um fator que possa auxiliar. Em relação ao tratamento clínico, farmacológico, a gente vai ter 4 classes de medicações que são mais consagradas, que seriam antagonista alfa-1 adrenérgicos, inibidores da 5-alfa-redutase, anticolinérgicos ou antimuscarínicos e os inibidores da fosfodiesterase 5. Em relação aos antagonistas alfa-1 adrenérgicos, que são os mais usados, ele age no componente dinâmico da hiperplasia prostática, vai fazer um relaxamento da musculatura lisa, tanto do colo vesical, tanto como da uretra, como da cápsula prostática. Eles parecem ser mais um estudo que está descrito nesse artigo que eu li no UpToDate, descreve que os pacientes a curto e a longo prazo com hiperplasia prostática, o uso do alfa-bloqueador em monoterapia é mais eficaz em relação ao uso dos inibidores da 5-alfa-redutase em monoterapia também. Todos os pacientes todos os medicamentos dessa classe de remédios, eles parecem ter uma eficácia semelhante para tratar hiperplasia prostática. Em relação à tonsilosina, ela é uma alternativa para os pacientes que têm hipotensão postural. Então, como a gente sabe, os alfa-bloqueadores, um dos principais efeitos colaterais é a hipotensão postural. A gente tem que cuidar muito em pacientes idosos, pacientes que já usam outros antihipertensivos. E a tonsilosina parece ser uma das medicações dessa classe que tem menos efeitos sobre a hipotensão postural. A doxazosina, então, e a terazosina, elas são 2 medicações que elas têm os efeitos hipotensores intensificados, se a gente for usar algum inibidor da fosfodiesterase 5. Então, é importante, se a gente fizer essa associação, ficar em cima do paciente e, se precisar fazer essa associação, a gente faz um intervalo de 4 horas ou, em vez de usar esses alfa-bloqueadores, usar a tonsilosina como alternativa. Em relação à disfunção, esses pacientes, quando a gente inicia a medicação, a gente precisa orientar bem que eles não podem ter alguma disfunção ejaculatória. A tonsilosina, vários estudos me demonstraram que 90% dos casos diminui o volume do ejaculado. E a silodosina, ela pode causar uma ejaculação retrógrada também, em algum percentual de pacientes. Os inibidores da 5-alfa-redutase, então, seriam a finasterida e a dutasterida, que são mais consagrados. A gente pode usar eles em monoterapia para os pacientes que não toleram o alfa-bloqueador, mas idealmente a gente usa em terapia combinada pelos efeitos dessa medicação serem mais estabelecidos com 6 a 12 meses do uso. Ela acontece também uma redução do tamanho prostático. A finasterida também ela pode ser usada para pacientes que têm hematúria microscópica intermitente crônica, sem outra causa que não seja identificada. Esses pacientes que vão usar a 5-alfa-redutase, os inibidores, a gente precisa fazer a avaliação do toque retal e precisa ter um PSA antes do início do tratamento. Por quê? Porque o PSA se reduz em 50% em 6 meses do uso dessa medicação. Então, pode ter algum fator de confusão para o diagnóstico. Tem alguns artigos que falam
do aumento no risco do câncer de próstata invasivo nos pacientes que fazem uso dos inibidores da 5-alfa-redutase, só que não é bem estabelecido, porque pode ser um fator de confusão pelo fato do diagnóstico ser mais difícil pelo PSA estar 50% diminuído. E essas medicações causam diminuição de libido e disfunção erétil, então a gente tem que avaliar bem os pacientes que a gente vai fazer uso. Aqui seriam tudo que eu estou falando, eu tirei principalmente do UpToDate, que se baseia nas diretrizes da Sociedade Americana, mas eu coloquei aqui embaixo as recomendações da Sociedade Europeia. Então, para o uso da 5-alfa-redutase, dos inibidores, a gente tem que considerar próstatas maiores que 40 gramas, tá? Com alto nível de evidência, e é muito importante a gente falar para o paciente que os sintomas só vão melhorar após 6 meses do uso. Em relação aos anticolinérgicos, antimuscarínicos, eles vão agir nos sintomas irritativos, ou seja, de armazenamento. Então, o paciente que tem hiperplasia prostática e tem predominantemente esses sintomas, a gente pode fazer associação ou monoterapia com alfa-bloqueador, tá? Seriam a oxibutinina, a tolterodina, que são os mais usados pela gente. Os efeitos colaterais são todos ligados aos receptores colinérgicos, seriam xerostomia, visão turva, sonolência, diminuição da função cognitiva, constipação intestinal, tudo isso tem que ser considerado no paciente idoso, tá? E é contraindicado nos pacientes que têm glaucoma. Então, aqui, nível de evidência da Sociedade Europeia alto para os pacientes que têm sintomas moderados a severos de hiperplasia, com sintomas irritativos da próstata. E aqui eles falam para não usar esse tipo de medicamentos para pacientes que têm um resíduo maior que 150 ml. Os inibidores da fosfodiesterase 5, eles estão ligados aos pacientes, a gente pode usar nos pacientes que têm sintomas leves a moderados, com IPSS menor que 20 e associação com disfunção erétil. A tadalafila é bem estabelecida pela FDA para o uso na hiperplasia prostática. É contraindicada nos pacientes que têm um clearance de creatinina menor que 30 e a melhora dos sintomas de LUT se dá em 1 a 4 semanas do início da medicação. A terapia combinada, então. Quando a gente vai usar a terapia combinada? O paciente tem um IPSS severo, maior ou igual a 20, ou paciente que não responde exclusivamente ao uso de alfa-bloqueador, a gente pode usar um alfa-bloqueador e inibidor da 5-alfa-redutase. Um paciente que tem um baixo resíduo e os sintomas irritativos mais predominantes, a gente pode usar um alfa-bloqueador e um anticolinérgico. E os pacientes que têm sintomas moderados ou leves de uma disfunção erétil, a gente pode usar a tadalafila, com ou sem a tansulosina, principalmente a tansulosina, para não intensificar os efeitos hipotensores. Aqui, então, seria a recomendação da Sociedade Europeia, que seriam associação de alfa-bloqueador e inibidor da 5-alfa-redutase para sintomas moderados severos com próstatas maiores que 40 gramas. Tratamento cirúrgico, então. Essas indicações eu tirei principalmente da Sociedade Americana, seria um paciente com uma insuficiência renal secundária à hiperplasia prostática benigna, hidronefrose e essas repercussões. Retenção urinária que seja refratária, secundária à hiperplasia prostática. A Sociedade Americana fala de paciente fez retenção urinária por algum outro motivo, infecção, alguma coisa assim. A gente sonda, tenta a terapia medicamentosa. Se não funcionar, a gente pode tentar mais uma vez e daí seriam por 2 vezes. Na terceira, a gente já indica a cirurgia. As outras indicações seriam as infecções recorrentes do trato urinário, cálculo vesical recorrente, hematuria maciça devido à hiperplasia, excluindo outras patologias, um LUT atribuído à hiperplasia que seja refratário à medicação, ou pacientes que não querem fazer uso de medicação. A escolha do procedimento que a gente vai fazer é de acordo com o tamanho da próstata, o diagnóstico por imagem, se o paciente tem risco de sangramento ou não, as variáveis da doença, que seriam cálculo vesical concomitante, o lobo prostático intravesical, tudo isso a gente deve considerar para escolher a terapia. Então, aqui, as terapias que a Sociedade Americana fala mais, mas a Sociedade Europeia não fala tanto dessas terapias que não são tão utilizadas, seria a terapia com vapor d'água.
acaba fazendo efeito térmico restrito à próstata e é bem indicado para o paciente que tem hiperplasia prostática com uma próstata menor que 80 gramas. Aqui, então, a que a gente mais conhece que é a ressecção endoscópica de próstata. A gente pode ter uso de energia monopolar ou bipolar. A monopolar vai ser uma alça de ressecção que vai dissipar energia para a próstata. Então, por isso que a gente precisa usar uma solução hiposmolar não iônica para não fazer condução de corrente nesses pacientes. E a bipolar, a gente pode usar soluções isosmolares, porque a energia vai estar restrita à alça de ressecção. Então, assim, em relação ao monopolar, é uma energia mais que foi a primeira a ser utilizada. A gente pode ter ligado a esse tipo de ressecção a síndrome pós-RTU, pela absorção desse líquido hipoosmolar, causando uma hiponatremia dilucional. É uma patologia incomum, porém ela pode ser grave, causa muitos efeitos colaterais, neurológicos, E então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no tempo de ressecção e na indicação de ressecção da próstata para próstatas grandes. Então a gente considera esse tipo de tratamento em próstatas menores que 80 gramas, mas já está comprovado que próstatas com mais de 45 gramas, elas podem ter essa hiponatremia dilucional se o tempo passar de mais de 90 minutos. Mas, assim, o tempo não é consenso pela sociedade americana. A sociedade europeia fala de 90 minutos, mas não tem muito consenso. A ressecção é feita do colo vesical veromontano. A vantagem da energia bipolar seria porque não é menos comum ter essa síndrome pós-RTU e é uma hemostasia aparentemente melhor. E a eficácia entre os dois tratamentos é semelhante. Então, aqui, essa imagem tirei do UpToDate mostra o ressectoscópico, com a irrigação, a aspiração, fazendo a ressecção transuretral da próstata. E aqui seria uma imagem do adenoma prostático antes da ressecção e pós-ressecção. A vaporização transuretral da próstata, então, é uma alternativa ao RTU bipolar, com uso de bipolar. É uma corrente aplicada por um eletrodo, ele vai vaporizar o tecido prostático, tem menos complicações. E a diferença principal entre a RTU de próstata bipolar e a vaporização transuretral é que ela é feita com a profundidade da coagulação em relação à RTU de próstata é menor, ou seja, tem menos efeitos irritativos e menos possibilidade de incontinência urinária nesses pacientes. A incisão transuretral de próstata é nos pacientes que têm muitos sintomas de Lutz, tem uma próstata menor que 30 gramas, sem um lobo mediano aumentado, é feito 2 incisões profundas, próximos aos orifícios ureterais, até o veromontano, que chega numa profundidade até a cápsula prostática, às 5 e 7 horas. Recomendações, então, em relação à RTU de próstata e a incisão transuretral da próstata, é que seria que os pacientes candidatos à incisão transuretral da próstata tem que ter uma próstata menor que 30 gramas, e aqui os pacientes que são candidatos à RTU de próstata, eles têm que ter uma próstata entre 30 e 80 gramas. A vaporização fotosseletiva da próstata é feita por laser, ela tem uma fotosseleção pela hemoglobina, então ela consegue fazer uma fina camada de hemostasia profundamente ao local de ressecção. Então é uma alternativa para pacientes idosos que têm maior risco de sangramento, uso de anticoagulante e tudo mais, e pode ser feita ambulatorialmente. Enucleação da próstata a laser, então tem vários tipos de energia laser que a gente pode fazer uso. As que a sociedade americana mais escreve seriam o uso de holmium ou de túlium. Esse tipo de alternativa cirúrgica seria independe do tamanho da próstata e ela provoca uma hemostasia melhor em relação à RTU. O green light seria outra fonte de energia que também provocaria os mesmos efeitos. Tem a ablação com jato d'água roboassistida, então seria uma cirurgia robótica, que a gente acaba fazendo uma vaporização da próstata, e é indicada para próstata entre 30 a 80 gramas. A vantagem é que a gente tem um controle hemostático melhor, mas independente é um procedimento cirúrgico, né? E a prostatectomia simples é indicada para próstatas grandes,
que aumentaria o tempo cirúrgico de uma RTU. Porém, esse tipo de cirurgia aumenta o risco de sangramento e aumenta o tempo de pós-operatório dos pacientes. Essa imagem demonstra uma prostatectomia transvesical, e a gente tem a outra técnica, que seria a retropúbica, que seria a milling com abertura da cápsula prostática e retirada do adenoma. A recomendação, então, para a prostatectomia aberta pela Sociedade Europeia seriam próstatas com mais de 80 gramas. Aqui um fluxograma que eu tirei do UpToDate, que é originalmente tirado da Sociedade Americana, do Guideline, fala dos tratamentos cirúrgicos e do tamanho da próstata. A Sociedade Americana ela não estipula tamanho da próstata em gramas, em ml. Já a Sociedade Europeia estipula. Aqui ele fala de próstata pequena, média, grande e independe do tamanho. Então, aqui está bem estabelecida a prostatectomia simples do paciente com uma próstata grande. E esses tipos de laser, com ómio ou um túlium, eles podem ser usados em qualquer tipo de tamanho de próstata. É isso.